Oi, eu sou a Lu. Hoje nós vamos pintar uma onça numa toalhinha. Gosto muito de onça. Essa foi uma das minhas primeiras telas. Nós vamos começar pelo tronco. Você vai usar o verde musgo claro e você vai preencher todo o espaço do tronco. Tô pegando tinta direto do potinho e tô usando um pincel número 4. O verde musgo claro é a mistura de marfim com uma pinceladinha de sépia. Você vai conseguir esse tom. Agora que eu preenchi tudo, vou pegar um pouquinho, uma pinceladinha do cerâmico. Olha, tiro o excesso do pincel aqui no pratinho e eu vou fazer assim, ó, uma leve sujeirinha pelo meio. Só para dar uma avermelhadinha no tronco. Aí lavamos o pincel e a gente vai fazer o acabamento com sépia. O sépia seria assim, com o mesmo pincel, tô usando o pincel número 4. Você vai colocar na borda. Você vai dar uma esfumaçada para dentro. A princípio, você vai fazer isso toda a borda. Coloca e dá uma esfumaçada para dentro, sem preencher. Olha, aí você vai olhar no risco que tem assim um grafismo. E você vai fazer esse grafismo. Você vai fazer assim, ó, com sépia. Tá? É uma porção de manchinhas. É como se fosse a casca quebrada da árvore. Mas não tenta fazer desenhado muito bonitinho não, porque não funciona. Tem que ser assim, ó. Você bate o pincel pra lá, bate o pincel pra cá e não limpa, não esfrega agora. Você só bate o pincel, ó, dá uma arrumadinha e deixa assim manchadinho. Isso parece fácil, mas exige um pouquinho de treinamento. Porque se você não treinar um pouquinho, você vai olhar e vai pensar que não tá aparecendo tronco. Só que no final, no todo do trabalho, você vai se surpreender. Aqui, a gente deixa embaixo da onça uma linha bem forte. Você pode assim, olha, como eu tô fazendo aqui, ó, contornar mesmo a onça, tá vendo? Eu tô pegando a tinta e deixando bem forte onde ela encosta no tronco. Depois que você fizer esse contorno, aí você vai dar uma esfumaçada, só que não assim de levezinho. Você vai fazendo já assim meio o quadradinho, meio casca. Ó, você vai puxando aquilo ali. Não pode ficar assim, dividido, mostrando essa parte e mostrando como se fosse aqui a casca da árvore. Você tem que puxar aquela tinta, ó, você vai meio que unir. Vai ficar uma coisa parecendo áspera. Mas não deixe de fazer bem, deixar bem escuro embaixo do corpo dela. Você viu que eu só tô batendo o pincel. Eu não tô trabalhando, eu não tô desenhando. Cuidado para não invadir, tá? As partes da onça ali, porque depois fica difícil de achar. Pronto, o meu tronco já chega. Enquanto dá uma secadinha aqui, eu vou mostrar para você como é que a gente vai fazer essas folhas que tem aqui. Você vai começar com verde pântano e vai fazer uma luz com verde kiwi. Também você pode usar um verde escuro e um verde mais claro. Não tem segredo. Tanto essa quanto essa. Olha, com o mesmo pincel que eu estava trabalhando, eu vou preencher com o verde pântano. Vou pegar um pouquinho do kiwi e vou dar ponta pro pé. E vou dar assim, ó, uma pincelada. Todos eles. Preencho com verde pântano. Aqui tem 2 que se cruzam. Então, eu vou dar uma pinceladinha com o verde kiwi nessa daqui que tá passando por cima. Ó, cruzou.
E assim você vai fazer essa e essa. Agora eu troquei de pincel. Com o pincel número 0, eu vou fazer essa linha aqui do centro que prende todas essas folhinhas. Do lado direito da onça tem uma outra ramagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preencher com o verde pinheiro e vou fazer uma luz com o azul inverno. Se você quiser, você pode até pegar um pincel menor. Isso daqui você pode trabalhar com pincel 0, olha, para ficar bem certinho. Aí com ele mesmo você pode colocar aquela linha de luz. Coloque sempre do lado de cima aqui. Nós vamos preencher a onça com amarelo ouro até aqui. Eu vou trabalhar em 2 partes e aqui a gente tem uma divisão, então a gente pode parar aqui. Você vai preencher normalmente a pata, a cauda e toda essa parte do corpo aqui, até aqui, olha, no começo da pata da frente. E aqui nesse Vzinho aqui, faça uma linha e preencha essa etapa. Agora que eu preenchi, eu vou pegar um pouquinho do cerâmica, tiro o excesso de tinta do pincel. Essa parte aqui, onde a gente tem o começo da cauda, e essa parte aqui, onde tá por trás da pata, a gente vai fazer uma ligeira sombra. Você mantenha a cor aqui, vai limpando para lá e vem limpando para cá. Você viu que aqui a gente tem uma outra divisão. Essa pata continua a linha até aqui e aqui em cima da linha, esfumaçando um pouquinho para cada lado. Pego mais um pouquinho aqui, ó, embaixo, na parte de baixo da pata. Um pouquinho. Vou colocar também na cauda, na parte de baixo. Tô trabalhando com o pincelzinho 2. E mesmo assim tem que tomar cuidado para não invadir a área toda. É mais na parte de baixo, é só um ligeiro sombreado com o cerâmica. Aqui a gente tem a linha do braço. Então você vai colocar um pouquinho aqui e vai puxar sentido da barriga. Olha, vai esfumaçar um pouquinho. A linha de baixo da barriga, você pode até deixar também um pouquinho assim. Aqui tem um pedacinho de linha, pode pôr um pouquinho também. Agora, nós vamos colocar branco, amarelo, ouro e cerâmica. A gente vai fazer, vou começar com uma pincelada de branco aqui, ó, nessa área do meio aqui do peito dela. Na verdade, ó, essa parte aqui do queixo, aqui é o queixo, aqui é onde vai sair o bigode. Você vai pôr também, pode preencher, que o carbono vai aparecer ali, vai aparecer a linha. Mas pare aqui, assim, ó, nesse gordinho. Agora, aqui, a gente pode até continuar seguindo a linha do peito dela aqui, até a pata. Coloque a tinta aqui no meio e vai esfumaçando para lá. E depois esfumaçando para cá. Para cá vai ficar um pouquinho mais, vai ficar quase até a linha. Aqui também, a gente pode até pôr um pouquinho aqui na bochechinha. Olha, o risco vai aparecer daqui a pouco. O que eu faço agora? Pego o amarelo ouro e continuo preenchendo essas áreas, a área da cabeça. E quando chegar aqui, você vai limpando o teu pincel.
porque o peito dela aqui vai ser branco. Vou pegar um pouquinho do amarelo, vou pôr no contorno de cá. E vou limpando esse pincel sobre o branco. Olha, o amarelo vai se fundindo. Agora, as outras áreas, a gente vai preencher. Pode passar até por cima do olho, porque é tão pequenininho, o amarelo e o risco fica aparecendo bem. Olha, pode passar. Pode terminar de preencher a onça agora. Preenchido de amarelo, agora nós vamos continuar a sombra de cerâmica. Vou pegar uma pinceladinha, coloco no pratinho novamente e a gente vai fazer assim. Aqui, ó, onde a gente tinha parado aquela hora, faça um risco assim. Esse risco você vai esfumaçar para lá e para cá. Aqui, tome cuidado para não chegar no branco. Você tem que passar com cerâmica, o cerâmica vem morrendo, sumindo em cima do amarelo, aí tem o branco. Para lá, você em cima fica maior, olha, aqui para baixo a gente vem sumindo com ele também, bem pouquinho. Aqui a gente pode continuar já na linha de baixo desse braço, todo esse lado. Aqui nesse também tem um pouquinho. Esse lado aqui, ó, da cara dela, fica todo mais escurinho. Passo pela orelha. Vou puxar esse triângulo aqui, ó, tem o nariz, tem o olho. Entre nariz e olho, aqui tem um risco, olha, ponha em cima do risco. E pode dar uma esfumaçadinha para cima e para baixo. Aqui dentro da orelha, vai um pouquinho de sombra também. Aqui também eu tenho o quê? Tem um cantinho ali, aí que vem o quadradinho aqui do queixo. Dá uma esfumaçadinha. Esse cerâmica que eu venho trazendo por aqui assim, ó, em cima da cabeça dela, eu já posso parar com cerâmica. Vou só esfumaçar um pouquinho. Aí o nariz dela, bem aqui nessa parte do meio aqui, ó, na altura dos olhos, você põe uma pinceladinha e dá uma esfumaçadinha para baixo com cerâmica, mas não cubra todo o amarelo. Ó, bem de leve, termina para cima a esfumaçadinha. Do lado de cá, você só vai pôr um pouquinho de cerâmica aqui dentro da orelha. Essa área aqui toda não tem cerâmica. Aqui, ó, em cima do risco. Você viu que o pincel tá bem limpinho, o meu pincel. Eu vou passar ele em cima desse risco, que vem aqui logo abaixo do olho. Agora a gente vai lavar bem o pincel. A gente vai trocar de cerâmica pro sépia. E a gente vai pouquinho, mas muito menos do que a cerâmica. Com o sépia, eu vou dar mais uma escurecida aqui do ladinho. Você viu que é muito pouca tinta, porque senão a gente perde o detalhe, a gente perde o risco. Aqui, ó, em cima do cerâmica, a gente dá uma escurecida. Essa escurecida pode vir até embaixo. De forma nenhuma você deve deixar o sépia chegar em cima do amarelo. Aqui a gente vai escurecer. Você viu que eu tô pegando bem pouquinha tinta, insisto nisso. É isso que vai dar profundidade pro corpo dela. Agora, aqui também, onde a gente começou, você vai pôr um pouquinho do sépia. E você vai subir um pouquinho, limpando o pincel, deixando a mão bem leve. E vai descer um pouquinho aqui, ó, pra cauda dela.
também um pouquinho. Agora, com um pouquinho do branco, eu vou fazer um pouquinho de claridade aqui na patinha. Puxando um pouquinho assim, ó, só aqui mesmo onde tem os dedinhos, tá? Um pouquinho ali. Vou fazer um pouquinho aqui. Bem pouca tinta. Quero fazer um pouquinho aqui também. Um pouquinho aqui na parte de baixo da orelha. Um pouquinho de luz. E agora, nós vamos definir a cara da onça com o sépia e com o pincelzinho 0. Com bastante cuidado, você vai pegar teu zerinho e a gente vai fazer aqui, ó. Você vai contornar o olhinho dela. Siga o risco bem direitinho, que você não vai ter problema. Aqui a gente tem o nariz. Aqui a gente tem aquela partezinha de baixo do nariz. Olha, eu fiz um traço. Aí tem no risco tem esse detalhezinho ali. Isso daqui vai descer. O meu risco eu tô vendo. Espero que você esteja vendo o teu também. Aqui fica redondo pra cá, aqui fica redondo pra lá. Afinal, a onça é um gato. Um gato grande e amarelo. Aqui embaixo, olha, aqui tá bem escuro. Então, você vem puxando um pouquinho do sépia. Aqui fica assim, ó, dá uma pinceladinha maior. E pode fechar essa área aqui do queixo dela. Aqui tinha um risco, pode fazer aquele risco ali também. Aqui também, acentuar, né? Acentuar com o sépia. Termina de contornar o nariz. E ainda tem aqui um detalhezinho perto do olho. E por último, esse risquinho aqui. Que aqui passou bem pertinho do olho. Nessa área aqui, eu vou limpar o meu pincel, olha, eu vou tirar o excesso de tinta. Vou até pegar uma pinceladinha, bem pouquinha do amarelo. Vou colocar aqui para dar uma esfumaçadinha. Se colocar só o sépia, vai ficar muito forte. Com um pouquinho do sépia nessa área aqui, vindo de lá pra cá e vindo daqui pra lá, a gente vai colocar assim, ó. Vou colocar 2 carreirinhas de pontinhos. Que ficou risquinho, vou refazer. Vou dar uma contornadinha aqui nessa orelha. Você viu que eu tô pegando assim uma isca de tinta ali. Aqui dentro fica assim escurinho. Contornadinha. A orelha não tem bico, tá? Aqui, ó, ela fica arredondadinha. Esse lado, mesma coisa. Aqui dentro escurinho. Contorninho. Contorninho. Redondinho. Agora a questão do olho. A gente vai fazer assim. Você vai pegar um pouquinho do sépia e vai colocar uma bolinha. Outra bolinha. O olho da onça, ele é amarelo. Não é azul, não é verde. Agora com uma pontinha do branco, você vai pôr aqui, ó. Já tá contornado de sépia. Você vai pôr por fora. Como se fosse um lápis, ó. Você vai passar um lápis de maquiagem. Desse lado aqui, você vai pôr aqui também. Muito cuidado com isso, tá? Tem que ser bem delicadinha. Esse lado, ela tá meio de perfil. Então, esse lado não vai fechar aqui o olho. É só esse lado que fecha. Pra cima fica meio que um triângulo, uma ponta. Embaixo traço, aqui o traço e pra cima ali também.
Aqui, ó, na pontinha do nariz, você pode até colocar uma claridadezinha, assim, ó, fica bonito. E agora, vamos àquilo que faz a onça ser onça. Pintas. Tô trabalhando com pincel pequeno. Eu tirei algumas aqui só para dar a sugestão para você como que vai ser. E nessa área aqui que cobriu, nem aparece, a pinta da onça é assim, é meio que um semicírculo, tá? Que não chega a fechar. Quando chega aqui no peito, aí que a gente tem que tomar cuidado, porque para fazer o movimento, para ela não ficar reta, então você vai acompanhar mais ou menos aquilo que eu desenhei. E assim, na borda fica mais forte. E à medida que vai entrando, é só a tinta que tem no pincel. Não põe a tinta pura aqui no meio. Ó, você coloca na borda, tira o excesso, aí você vai entrando e por aqui, essa parte aqui branca, é só são umas manchinhas só, não precisa mancha grande. Não tem mancha grande. Então, vai ficar mais aqui no contorno. E elas são nessa posição, tá? Assim, posição de V. Até aqui na cara dela. É assim, meio posição de V. Você viu que dá pra gente contornar ela inteira mesmo com o sépia. Aqui tem manchinha por tudo. Aqui também, aqui tem umas manchas grandes, em cima desse escuro vão manchas grandes e bem escuras, com sépia mesmo. Aqui a gente quase nem vê. Ó, à medida que eu limpo o pincel, nessa área aqui, são pouquinhas manchas. Aqui, um pouquinho aqui. Acho que aqui eu já não preciso mais fazer. Eu vou fazer algumas ali. As divisões, assim, ó, você pode colocar uma linha mesmo. Braços com manchas grandes. Aqui mais pra cima, pode ser menor, mais redondinha. Aqui embaixo, maior e mais fechada. A patinha é só contornar. Você já vai fazer o dedinho dela. Assim. Acho que já deu para você ter noção das manchinhas. Aqui, nessa parte, nessa área, são manchas maiores. Olha, pegue assim um pincel gordinho de tinta, bata o pincel, dá uma tremidinha. Não precisa fechar a bolinha, por favor. Deixe assim. Você pode até pôr um aqui, outro ali, mas não fecha a bola inteira. E pelos meios vai colocando alguns pontinhos pequenos. Vou fazer aqui a minha. Essa área também, não se esqueça, pode ficar mais escuro. Aí aqui assim, mais onde tá mais claro, pode ficar um pouquinho mais claro. Aqui, ó, nessa parte que é mais clara da cabeça, eu vou colocar algumas manchinhas com cerâmica. E depois, aqui começo com o sépia. Algumas menores com sépia. Vamos fazer um contorninho aqui. Aqui na cauda, a parte de baixo a gente deixa mais escura. Então, você vai colocando manchinhas assim, meio puxadinhas. Não só do lado de baixo, tá? Tem que pôr algumas em cima. E pode fazer o contorno. O contorno na parte de cima. E algumas pintinhas menores. Mas a parte de baixo tem que ficar mais escura. Aqui, algumas manchinhas. Um contorninho.
Aqui a gente tem dedinhos. E pronto a nossa onça. Viu como foi fácil? Vai. Para fazer esse matinho aqui e esses pequenos, eu vou começar com verde pântano. Aqui na parte de baixo. Eu tô preenchendo mesmo. Assim. E vou terminar fazendo assim um batidinho com verde pinheiro. As bordas aqui podem ficar vazadas, vendo o fundo. Porque é um mato e ele pode ser transparente. Cuidado para não deixar reto, tá? Deixa pontinhas. Depois eu vou usar o verde kiwi e vou fazer uma batidinha aqui na ponta, só para deixar um pouquinho mais claro. Vou fazer os matinhos menores do lado de lá. Não coloque o kiwi até embaixo, tá? Ele tem que ficar mais escuro. Esse matinho aqui, ó, do canto, você pode fazer só com verde pinheiro, com pincel zero. Se ficar muito escuro e você gostar, você pode pôr uma linha de kiwi em cima, olha, fica bem legal. Vou fazer o meu. Agora eu vou pegar um pincel 14 aparado, vou colocar uma pincelada de água no pratinho, vou colocar uma pincelada de azul hortênsia. Eu quero que fique bem úmido. Na toalhinha, a gente não deve molhar aqui, porque corre o risco de a tinta crescer e estragar. Então, se você colocar assim um pouco de água só na tinta, você vai diluir. Ó, eu vou fazer manchinhas com esse azul. Eu não vou preencher o espaço. Eu só vou dar uma... A tinta tá líquida. Eu vou dar assim algumas batidinhas. Aqui, por exemplo, eu vou colocar, ó, perto da onça. E vou sumindo com essa tinta, olha, eu vou limpando o pincel. Perto da onça, perto dos elementos. Só não deixa assim uma linha em volta. Você tem que dar algumas batidinhas para sumir aquela tinta, para a gente não ver um padrão de pincelada. Ó, isso dá um efeito bem legal. Não precisa preencher e você não corre o risco de que cresça e estrague teu trabalho. Passei aqui um pouquinho por cima, ó, é só você passar o dedo em cima que sai, que já tá tudo bem sequinho. E tá pronta a nossa onça. Um felino muito bonito brasileiro. Espero que tenham gostado. Você pode ampliar esse risco e colocá-lo num pano de prato também. Acredito que vai ficar muito bonito. Numa almofada, numa toalha de rosto. Invente. Mas não deixe de fazer, porque é muito fácil.